Agora, gente, aqui o bagulho vai ser louco. Aqui o bagulho vai ser louco. Por quê? Porque, mano, reuniram... Não. Pera, mano. Não faz isso. Filho. Irmão, tu tá querendo derrubar minha live, cara. Pelo amor de Deus, mano, já começar um corte assim é demais. Você que tá aí no corte, fica, vai ser legal. Você não tenta unir a minha galera do PU69 com esses miseráveis do PS66. Aliás, você é tão bom líder político e conciliador quanto antropodólogo. Ô Itihan, não precisa ser... Ô Itihan, olha só. A gente vai sentar ali direitinho, vai conversar em você, vou mandar uma mensagem pra você. A gente vai conseguir se acertar, tá certo? Calma lá, vai dar tudo certo. Mamãe que sou eu. Ao crime de racismo, né? Até aí, porra, ninguém tem problema com isso. Pô, racismo é racismo, ninguém vai estar, pô, não tem problema. Inclusive, um dos problemas era que vários crimes... Não, o crime não é de racismo, né, gente? O crime é de injúria racial. Vamos compreender o que é injúria racial, tá ligado? O que é injúria racial? Tá eu aqui, ó. Tá eu aqui, certo? Eu tô aqui. E aí chega uma pessoa em mim e fala uma coisa discriminatória, direcionada à minha pessoa. Rapaziada, que porra de saber mesmo, mano. Porra, mano, vocês estão que nem petista. Agora a gente tem que falar, mano. Vocês estão que nem petista, pô. Infelizmente é a realidade. Não pode falar mal do Lula. Não pode falar mal de Cruzinha. Não pode criticar nada. Porque senão o inimigo cresce. E aí fudeu, né, mano? Infelizmente não tem como, rapaziada. Abre a vista aí, abre o olho aí. E Samuel, que bagulho é esse que tu postou agora lá no perfil lá do Encontro dos Inscritos, mano? Porra é essa, cara? Que foi? Mano, porra, cara, todo esse perfil tá me dando muita preocupação, bicho. O que foi que eu postei? Eu não postei nada, cara. Esse perfil tá me dando muita preocupação, cara. Não é possível. Dalton Trevisan mandou R$5. Pô, mano. Pô, igual Lula. Peraí. Vocês são violinos. Se apoiam na esquerda, mas tocam com a direita. Não, mano. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. Pera, não faz isso, cara. Pô, cara, não faz isso não, cara. Tá repreendido, cara. Não faz... Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, mano. Que porra que é essa aqui, meu irmão? De onde foi que você tirar essa desgraça aqui, meu irmão? Pra postar isso aqui, dizendo que isso aqui é uma logo oficial do Punhetaço dos Inscritos? Gente... Ué? Caralho. Desconectar-lhe, fi. O que rolou? Pelo amor de Deus. Olha aí, velho. Tá repreendido, velho. Tá repreendido isso aí, velho. Tá repreendido isso aí, meu irmão. Tá repreendido isso aí. Tá repreendido isso aí, meu irmão. Salve, Sassá. Pelo amor de Deus, tá repreendido Saudade, isso meu aí, lindo. meu Baruque irmão. aqui de novo. Deixa eu te falar, não sei se eu já cheguei a te dar ideia, eu faço
Pelo amor faculdade de aqui na Deus. Argentina e tal, cara. É foda a situação dos aposentados, a situação da população em geral, tipo, o quilo do colchão duro a R$ 50. Tá complicado. Espero logo que esse Milei saia daqui. Mas, e no que mais interessa, você só responde latina? Me responde no Instagram, safado. Ô, mano, cadê os caras, mano? Ô, gente, cadê os caras, pô? Caramba. Cadê os caras, mano? Cadê os caras? Caralho, velho, vocês viram isso aí, velho? Ô, gente, parem de me mandar mensagem de espírito aí, galera. Pô, meu irmão, olha isso aí, que vocês viram isso aí? Cadê os caras, mano? Cadê os caras? Pô, mano, vocês me mandaram uma foto do espírito aí, caiu a live, gente, isso é coisa séria, tá, gente? Não brinca com isso não, pô. Vocês viram isso aí, velho? Caramba, pô, eu mostrei a foto do espírito aí, pô, caiu a live, tá repreendido, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá tudo preto, eu sou preto, Ana Torres. Claro que tá tudo preto. Pera, gente. Vocês viram isso aí, velho? Caramba, velho. Tá repreendido, irmão. Parem de... Gente, olha só, eu sei que tem muita gente que desacredita de coisas... Olá, Samuel Saddam. Pois não, Cara, querido. eu sou novo aqui da live, Pois não? primeiramente, muito prazer, tá ligado? Pois não. Eu só queria dizer que eu estou extremamente decepcionado, tá ligado? Porque, tipo, no seu Instagram você é tão profissional, tá ligado? Eu pensei, não, vou entrar aqui e aqui na live só tô vendo um cara que não consegue focar direito, parece que tem problema de TDAH, fica xingando os outros e comete machismo e traição. Não procede. Não procede. Gente, pelo amor de Deus, gente. Isso não procede não, tá? Pelo amor de Deus. Ô, pessoal, pô, mostrei uma foto do espírito que a live caiu, mano. Pelo amor de Deus, gente. Não vamos brincar com isso, não. Que isso é coisa muito séria, pô. Isso é coisa muito séria, tá ligado? Então não vamos brincar com isso, não. Pelo amor de Deus, tá repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui só há a luz, tá ligado? Maxwell, né? Que normalmente você acha, isso aí é racismo. Sim. Não, é injúria Não, ó, gente, racial. Então a pena era menor, aí ficava... Não, então, gente, é porque assim, ó, a gente tem que dialogar com essas terminologias mesmo, tá? O campo do direito especialmente, mas não só o campo do direito. As ciências sociais de maneira geral e o direito como ciência social aplicada. Por que a gente tem que dialogar com essas terminologias de forma diferente? Só a mudança da terminologia implica na manifestação do fenômeno? Não. Mas é a manifestação do fenômeno que exige uma terminologia adequada que contemple a própria manifestação. Então, se eu vou falar de coletividade, eu não posso falar de injúria. Por quê? Porque uma menção a uma coletividade não necessariamente vai ser destinada a uma pessoa. Quando você escuta uma pessoa falando, por exemplo, coisas extremamente preconceituosas de uma comunidade que não se faz presente, o que essa pessoa está cometendo? Discriminação. Por quê? Porque ela não está direcionando essa discriminação a um sujeito, não tem um alvo presente. Então ela está discriminando. O que é essa discriminação? Uma manifestação de um preconceito. Então o preconceito está onde? Está na subjetividade. Quando o preconceito se manifesta, ele se transforma na discriminação. Quando a discriminação tem um alvo flagrante, evidente, ela se transforma em injúria racial. Ou injúria, não necessariamente racial. Mas, como a gente não tem a gente ainda não tem um crime específico para a LGBTfobia, a LGBTfobia como uma manifestação discriminatória vai ser incorporada onde? Na injúria. Então, quando você escuta no vídeo, por exemplo, que eu publiquei no meu Instagram hoje, uma senhora chamando um querido de... Eu não vou nem falar, porque eu acho tão pesado falar isso, mas ela chamando o querido enfim, tava discriminando o querido, tô cometendo injúria contra o querido. Por que é injúria? Porque ela tava falando diretamente para ele. Ela não tava fazendo menção a uma coletividade, entendeu? Tipo assim, olha essa negrada. Ô, Sassá, Olha, pô, não, tava era sendo pra tu direto ter pra ido ele. debater Pois lá, não? pô, ajudado, já que tu é um comediante de esquerda também, né? Eu não sou comediante. Fica fazendo gracinha, tu devia ter ido Fazendo lá, pô, gracinha? ajudar o Santinelli, porque o Santinelli tava basicamente sozinho, tá ligado? Tu como um comediante de esquerda, era pra tu ter ido. Mas deixa eu falar. Entendeu? Eu achei Não. muita falta de sacanagem isso aí. Então, deixa eu dizer uma coisa pra você, tem alguma coisa errada aqui, porque a gente eu não sou comediante. Tá? Olá, Samuel Saddam. Ah. Cara, eu sou novo aqui da live. Não, você não é novo, não primeiramente, muito minta. prazer, tá ligado? Não minta. Não eu só minta. queria dizer Você que eu é estou mais um- extremamente decepcionado, tá ligado? Porque, Você- tipo, no seu Instagram você é tão Você profissional, é tá mais ligado? Eu um pensei, escaralhador. vou entrar aqui e aqui Você- na live só tô vendo um cara que
não consegue focar direito, parece que tem problema de TDAH, Você é mais um escaralhador. fica xingando os outros Você e comete machismo e traição. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Calúnia contra a minha pessoa. Gente, olha só. Por favor, eu tô falando sério, mano. Tô falando sério. Pô, vocês já viram a audiência que a gente dialoga, especialmente no Instagram. Vocês já viram os vídeos que eu faço criticando determinadas coisas. Você não pode ficar criando essa penumbra sobre a minha pessoa, de que eu sou uma pessoa que trai, porque vocês vão criar uma imagem de mim que é uma imagem que é muito paia. Pelo amor de Deus, parem com isso. Não façam isso, gente. Pelo amor de Deus, vocês vão me complicar. Axiomântico. Samuel, pedi um favor a você aí, papo reto. Vai lá. Como você sabe, eu tô de férias, tá? E aí eu vou ter que sair da live mais cedo porque eu vou fazer um favor ali, arrumei um trampo aí extra com o brother, tá? Eu vou tirar o período dele ali na boca. E aí eu tenho que ficar lá, não posso ficar com o celular na mão, porque eu tenho que ficar de olho de se vier a polícia, se vier os caras pra meter bala. Vê se você consegue dar uma resumida no assunto aí, pô, a live tá muito demorada. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Que isso? É disso que a gente tá falando. É basicamente disso que a gente tá falando. Olha só, agora eu não tô... bagulho é uma lógica tropa, fazer dinheiro e ficar cegado. Esse papo de quem muito quer se mostrar sujeito, a verdade é que não é, mano, papo reto. Gente, eu não tô... agora eu tô conseguindo ver aqui a live aqui. Tô conseguindo ver a live aqui. Filho, calma lá, tá? Então, pra gente entender direitinho aqui, tá? Então, injúria racial não é a mesma coisa que discriminação, que não é a mesma coisa que preconceito, que não é a mesma coisa que racismo, tá? Só que a gente precisa ter uma terminologia no código de lei para contemplar essas manifestações discriminatórias. Por quê? Porque, de repente, todos os crimes vão para um crime. E o que é aquele crime? Como ele se manifesta? Mas, especialmente, quais são as motivações para que o crime aconteça? Qual é a motivação do crime? Por que ele acontece? Porque é a partir da motivação que a gente pode traçar uma similaridade e depois da similaridade um perfil. E aí prevenir ou punir o crime, né? Mas vamos lá, vamos voltar lá, né? Mas assim, eu sou antropólogo. Embora eu estude política pública, o debate aqui é muito limitado. Por quê? Porque eu não sou poligâmico, tá? Por favor. Eu não sou poligâmico. E não é nem esse o ponto, né? Embora eu estude política pública, mas eu sou antropólogo, né? Então, assim, é uma perspectiva muito antropológica da política pública. Exatamente. Assim, o racismo é uma ação, né, que... Não, o racismo não é uma ação, não, gente. O racismo não é uma ação, tá? O racismo não é uma ação. O que seria o racismo? O racismo é um todo integrado. E a partir desse todo integrado se vê manifestas as ações, as concepções, os preconceitos, a forma. Então é uma estrutura que a gente pode entender como uma estrutura, né? É uma estrutura que se manifesta, mas não se manifesta em si mesma. Então não é uma ação. A ação é o discriminar. O racismo é de onde parte a ação. Que dentro do... Não, 2-0 pro Flamengo, que é isso, cara? O Flamengo é o time sul-americano no Mundial de Clubes, gente. Tá? Então vamos... Peraí, eu sou o torcedor do Palmeiras, tá tudo certo. Mas eu quero que o Flamengo aplique uma goleada. Como eu vi o Boca Juniors hoje empurrando o Porto pra casa do caramba, e eu fiquei muito feliz. Que é isso, cara? É a gente contra eles, cara. É o futebol sul-americano contra o futebol europeu, sabe? A gente tem que estar contente. Pois não? É papo reto, Samuel, papo reto mesmo. Pois não? Porque eu vou tirar esse extra aí, que um brother meu, ele tomou um tiro na perna, ele não vai poder ficar lá, tá ligado? Vê se você consegue fazer isso aí pra mim. E outra coisa, mano, lá eu não sou conhecido como axiomático, não. Meu vulgo lá no meio da galera da facção é Saddam Mete Bala. É assim que a galera me conhece lá. Saddam Mete Bala. Samuel não é monogâmico, Samuel é bigâmico. Tem um relacionamento fechado e outro que trai. Vou te tirar da live. Tá? Vou te tirar da live. Pera, cara, pelo amor de Deus. Então, assim, o racismo não é uma ação, tá, gente? A ação é o discriminar. O conjunto de ações, noções que se estruturaram no decorrer dos muitos séculos no Brasil é que pode ser entendido como racismo. Mas não é uma ação, tá? Não é uma ação. Suas imitações são muito boas. Você pode falar sobre a sua dissertação por um minuto com... eu tô pesquisando fibromialgia, tá ligado? O bagulho é uma lógica troca fazer dinheiro pesquisar fibromialgia. Isso não é o tema, gente. O tema é outro. Mandou R$5.
C cedilha, 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 pica de mim, joca magra, C cedilha, C cedilha, C cedilha, C cedilha, C cedilhas. Que isso, cara? Volta lá, Maxwell, volta lá. Vai, calma, por exemplo, não deixar uma pessoa de... Uma noite que eu tô a fazer dinheiro, ficar sossegado. Esse papo de quem muito quer se mostrar sujeito a uma verdade aqui não é, mano, papo real. E outra cor, entrar no elevador, entendeu? Não, isso aí é discriminar, filho. Isso aí não é injúria, tá? Também. Isso é discriminar. Tá? Isso é discriminar. Então o que acontece? A depender da forma como essa discriminação seja praticada, aí a gente pode entender como injúria. Você não vai entrar aqui porque você é preto por causa disso, disso e disso. Injúria racial. Querido, por favor, vá para o andar de baixo. Discriminação velada. Ainda tem isso, que é a forma como acontece no Brasil. Por quê? Porque o Brasil vive um cenário racial que foi construído. A identidade racial brasileira se assentou numa lógica de que nós vivemos um ambiente social racialmente harmônico. E isso é equivocado. Então, a gente estruturou esse pensamento da democracia racial no Brasil e foi a partir desse pensamento que todas as epistemologias se debruçaram por muito tempo para se pensar a racialização do país. Então, a gente, nesse processo, a gente perdeu o documento, a gente perdeu o registro histórico, a gente ignorou ou leu de forma equivocada esses documentos, esses registros, essas experiências, essas interlocuções, essas trajetórias, tudo que vinha sendo contado por essa população, a gente leu de um outro jeito. Então a gente produziu uma noção de que a racialidade no Brasil era experimentada de forma pacífica, harmônica, por décadas. E isso comprometeu todo o pensamento racial brasileiro. Comprometeu especialmente para se pensar num quadro, que é como se apresentava no Brasil, de que pessoas de cor, por exemplo, não poderiam entrar no aeroporto para pegar a mala. O taxista era uma pessoa de cor, ele não podia entrar no aeroporto de Salvador para pegar a mala da pessoa branca. E quem fala sobre isso, inclusive, é Ruth Landes, quando visita o Brasil. Com a ideia de que a gente experimentava aqui um ambiente racialmente harmônico, quando ela vem pesquisar os terreiros de Salvador. Que ela não chega para pesquisar os terreiros de Salvador. Ela pega um táxi, não sei o que, toda a história que a gente já sabe. Né? E ela acha muito estranho. E ela escreve isso numa carta, inclusive, de um professor que ela tem, que não vem ao caso, mas que ela se relacionava com ele. Então, o que acontece? Ela chega no Brasil e ela fica assim, ué, mas vocês disseram que aqui era um país racialmente harmônico, mas o taxista não pode entrar no aeroporto para pegar minha mala, porque ele é um homem de cor. Então não é racialmente harmônico. Mas isso não... Como essa ideia preponderava sobre todas as formas de se pensar as relações sociais, um fato como esse foi desconsiderado, mesmo que ele acontecesse. Então a gente tinha um país que segregava pessoas, a gente tinha um país que limitava pessoas a ocupar determinado espaço e que tornava ambientes inóspitos para pessoas de cor, mas a gente fazia de conta que não tinha. Então a própria manifestação racial no Brasil, a manifestação discriminatória no Brasil, parte de um caráter de negação de si mesma. O discriminar no Brasil é um discriminar não discriminando. Sabe? Então assim, a gente nega. Quando você nega a discriminação no país, você opera a discriminação. Não, isso aí é tudo mimimi. Isso aí não existe, não é assim que funciona aqui. É a própria discriminação no caráter brasileiro, na forma brasileira. Então, eu acho que esse querido, ele é muito bem intencionado, eu acho, mas ele tá falando tudo errado. Tudo errado. Boa noite, chat, principalmente para os meus camaradas, em especial Alice Cru Axiomático. Mantenha um Arigol sob controle. PU, voaremos. Vou te tirar da live. Desculpa, cara. Vou te tirar da live. Eu acho que ele deve ser uma pessoa muito bem intencionada, mas ele tá falando tudo errado. Não quero escaralhar, mas tu pede. A dialética, quanto meio de análise, manda a gente inventar. Não, manda a gente observar a realidade. Observando a realidade, quando Deus mandou mensagem pra alguém, dizendo, oi, Hã? Não entendi, querido. Volta lá. Isso é um ato de racismo. Não, isso é discriminação, não é racismo. Xingar uma pessoa pra ser de outra cor é injúria racial. Injúria racial, exatamente. Diferente a ação da injúria, certo? Aí, essa lei que parou... Não. A injúria é um tipo de ação. Mas é uma ação que é destinada ao indivíduo.
Então, não é diferente a ação da injúria, não, tá? A injúria é um tipo de ação, tá certo? Não vamos confundir as coisas, pelo amor de Deus. Os dois. Até aí tá tudo bem, pô. O problema dessa lei são os artigos. É o artigo 20, o artigo 20A e o artigo 20C, que são esses artigos, nesse artigo, ele soma não só a injúria racial, ele equipara, coloca grupos minoritários, coloca comentários religiosos. Eu vou ler o artigo certinho pra vocês aqui, o 20C, que ele coloca tudo no mesmo balaio. Inclusive preconceito por procedência nossa. Então, mas eu não sei se são... Deus não existe, seu Arigó. Peraí, cara, calma lá. Então, eu não sei se isso aqui, gente, eu não sei se isso aqui é um problema. Eu não sei se isso aqui é um problema, gente. Eu não sei se isso aqui é um problema. Tipo assim, ele tá falando assim... vamos deixar ele ler a lei, né? Vamos lá. Nacional, o que diz que, por exemplo, uma injúria racial é tão pesada quanto uma piada de gaúcho, por exemplo. Não, a lei não diz isso, não. A lei não diz isso, não. Mas vamos lá. Na verdade, não. Pra lei, a piada de gaúcho, ela é mais pesada do que uma injúria racial cometida na rua. Vamos ver. Se você vê uma pessoa de outra cor que seja... Vamos ver. E xingar ela, você vai ter uma pena aí de multa, né? De injúria. Pra injúria racial, agora entrou 2 anos, certo? Se você tem um agravante da piada, se você fizer uma piada com a raça da outra pessoa, você tem um agravante comentário. Mas, gente, olha só, gente, peraí, vamos lá. Você ser gaúcho não é você ter uma raça, gente. Você ser gaúcho não é você ter uma raça, pelo amor de Deus. A discussão, ela toma forma... peraí, não vamos confundir as coisas, tá? A discussão, ela toma forma... A gente pensou a dimensão da raça, certo? Para pensar as discussões... Para racializar o país, a gente pensou a discussão, a dimensão da raça. Só que só a raça não dá conta de contemplar o fenômeno brasileiro. Só pensar a raça não dá conta. Então a discussão parte de onde? A discussão era uma discussão sobre a necessidade de racialização. Depois a discussão foi sobre a necessidade de reconhecimento da pluralidade étnico-racial que o Brasil experimenta. Então, a gente sai de uma discussão racial e a gente entra numa discussão étnico-racial. Por quê? Porque a gente não vai falar só de racialidade. A gente vai falar de uma série de outras coletividades étnicas que são tão discriminadas quanto as comunidades afrodiaspóricas e que precisam ser consideradas. E quando a gente adiciona a dimensão étnica, a gente está falando de uma comunidade que não se auto-reconhece ou se autodesigna só a partir do dispositivo da cor, do marcador, dispositivo não, do marcador da cor, não só disso. Então é incorporada na dimensão étnica uma discussão cultural de como esse dispositivo da... Peraí, filho. Peraí. Quando é incorporada a dimensão étnica, tá ligado? É adicionada a essa dimensão a necessidade de discussão de como a comunidade, essa coletividade, pode se auto-reconhecer a partir da cultura. Da forma como a cultura pode ser delimitada num território e a partir da cultura a gente pode reconhecer uma certa coletividade. Porque os caras ficam escaralhando no chat aí o tempo inteiro, pô. Não é possível. Então a discussão deixa de ser só discussão racial brasileira e passa a ser discussão étnico-racial. Por quê? Porque no Brasil a gente tem um quadro muito complexo de coletividades étnicas e não só raciais. Étnicas e raciais. A racialidade vai partir de um ponto que é do reconhecimento fenotípico da pessoa. A dimensão étnica vai trazer uma outra discussão. Qual que é? A discussão cultural. Como é que essa pessoa se reconhece enquanto sujeito a partir do território que ocupa, da cultura que produz, as possibilidades de auto-reconhecimento e você amplifica a discussão. Tipo assim, você expande a discussão para contemplar a necessidade que o Brasil apresenta, que é de um fenômeno que é multirracial, multiétnico e às vezes até interétnico, né? Então você pode ser uma pessoa de cor que reside no Nordeste, que reside num território indígena, que reside no interior, dentro de um interior.
será que só a dimensão, se eu trouxer só a dimensão racial, eu vou dar conta de toda essa experiência? Não vou. Porque eu vou perder muito dessa identidade. Então o que eu faço? Eu adiciono a essa dimensão racial a dimensão étnica. Porque quando eu adiciono essa dimensão étnica, todos esses marcadores culturais, eles vão caber aqui. E aí eu vou ampliar a discussão para conseguir acessar aquele sujeito. Não sei se deu para entender direito, mas eu acho que agora deu. Maxwell. De 1/4 a metade da pena. Por isso que a pena do Léo foi pra 8 anos, que foi 5 anos a pena máxima de injúria racial, mais essa pena daí. Ou seja, são 7 anos se você fizer uma piada. Então, mas o Se agravante... você for racista mesmo, a pena é multa, ou agora, com o agravante, 2 anos. Se você fizer piada, é 7. Então, mas o agravante é que a questão... Pode falar. Oi, Cláudio, pode falar. Não, que eu acho que, obviamente, tem toda uma questão aí jurídica. Caralho, o cara... Aqui a gente tá... Mano, esse cara não era o cara das garras da patrulha, gente? Não. Ele era o cara do... Caramba, cara. Pelo amor de Deus. Do Pânico na Band. Volta Acho lá, que é legal, que Maxwell. é importante, que é o que baseia toda a questão do Léo, mas tem uma questão conceitual que quando a gente começa a aceitar Não. Cacete e Planeta. Ele era do Cacete e Planeta. mal gente. pra caramba o Estado, ou seja, seus funcionários, Então. começar a confundir, decidir o que é injúria, o que é ação. Não. O Estado não decide, gente. A gente tem um pacto civilizatório que a gente pode questionar, tá tudo certo. Mas a Constituição é um pacto civilizatório, cara. Pelo amor de Deus. O Estado decide. Não foi assim que aconteceu, filho. Não é assim que acontece a produção de uma lei, tá? O Estado não decide nada, não, gente. Como é que acontece a produção de uma lei? Vamos aqui. Não existe uma lei que preveja um crime. Não, vamos aqui, a gente vai imaginar que tipo de crime é que vai acontecer na nossa sociedade e a gente vai construir... Não é assim que o direito opera. Não é assim que opera o direito, gente. Acontece o crime, depois de acontecer o crime, de que forma que a gente vai categorizar esse crime? E depois de categorizar esse crime, como é que a gente vai contemplar essa experiência de modo a prevenir, coibir, inibir, tarará. Aí você cria uma lei, mas a lei, ela não precede a ação. Ela sucede a ação. Porque como é que eu vou pensar num crime que vai acontecer ainda? Não existe isso. Que não existe ainda. Então o Estado ele não vai criar nada, não. Eu vou tirar do meu fiofó uma lei. Não é assim que funciona, cara. Não é desse jeito que funciona. Acontece o fenômeno, depois de acontecer o fenômeno, inclusive, vamos lá, a lei de reconhecimento da fibromialgia. O que foi que aconteceu para que a fibromialgia fosse reconhecida? Um grupo de pessoas com fibromialgia, reconhecido como uma deficiência. Então, Cara, Samuel Sadan, pois Sassá não? não, porque Sassá é pros íntimos, né? E aqui a Não, gente vai Sassá ter não é pra uma íntimo, não. paralisação. O negócio é o Querido, seguinte, a gente eu tá em soube outro tom. que, Não me provoca, né, não, que cara. a gente, era muito amigo e tal, fumava até um icezinho junto. Depois que você descobriu que eu sou mineiro, você passou a me ignorar, entendeu? Então, eu, Axiomático e Croizinha, estamos fazendo a chapa no Sindicato dos Inscritos, chapa pão de queijo, croissant, entendeu? Fora Samuel Sadan, mais Alice... E Live Pix a R$3. Peraí, eu tinha entendido errado. Eu pensei que vocês iam fazer a chapa nu. Para com isso. Então, como é que acontece? Aí é ele, pica de pano. Rapaz, falando nesse jogo aí do Boca Juniors, eu tava imaginando o seguinte: se o Palmeiras entra na mesma vontade, com o sangue nos olhos, igual o do Boca Juniors ontem, tinha ganho daquele Porto tranquilo. Meu filho, deixa eu falar uma coisa. Mas Se minha mãe fosse uma jogar porca... naquela palmolescência ali, negócio de chuveiro na área, meu filho, é foda. Deixa eu te falar uma Foi coisa. jogado que nem o Boca Juniors, deixa eu te parece falar que uma os caras coisa, tinham filho. apostado 3 tijolos de cocaína, quem ganhar aqui vai voltar louco pra casa. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Se minha mãe fosse uma porca, ela tinha uma carreira de peito. Aí não pode falar assim. O que aconteceu foi o que Levi mandou aconteceu. E o R$6. Palmeiras jogou bem, cara. Pera, cara. Esse argumento do Estado decidir só existe quando se fala em liberdade de expressão, mas quando tem PM prendendo o preto é. Não vou nem entrar no mérito. Eu ia entrar no mérito mais da produção da política pública, tá? E como é que ela acontece. A concepção de política pública, gente, a ideia de política pública, como é que nasce a ideia de política pública? Como uma ação continuada que possibilita a revisão das premissas que o Estado estabelece para nortear a vida, tá? Mas para que isso aconteça, o conceito de política pública ele exige a participação de um ator social como principal provocador, o demandador da vida social. Então, o Estado não cria uma lei do nada e pensa assim, vai ser assim que a gente vai fazer a lei. Não é assim que funciona. Existe uma demanda social, existe uma coletividade que provoca o agente do Estado, até que esse agente, depois de provocado, ele passa a pensar sobre aquele fenômeno que está acontecendo. Depois de provocado,
Por quê? Porque tinha um bocado de pessoas de cor, por exemplo, que eram pretas no Brasil e que isso não era provocado nenhum questionamento, até que fosse. Quando começou a ser provocado sobre isso, inclusive era um direito, né? As pessoas tinham direito do corpo de pessoas de cor como se fosse propriedade. Né? Então, não havia uma provocação no sentido de tentar reconhecer isso como um crime ou como impossibilidade. Até havia, mas não com força o suficiente. Até que passou a vir. E aí, depois de ter força suficiente para provocar o agente público a pensar sobre uma nova forma para aquele fenômeno, aí é o motor, o ator social, a coletividade, como um motor que provoca a instituição. Então, o Estado, ele não para uma lei, não, gente. Não é assim que funciona. E para que uma lei seja feita, há todo um processo, que eu não vou nem falar do trâmite legislativo aqui, para produzir uma política pública, tá? Que a lei vai passar por isso, por aquilo, por redação, volta, não sei o que, vai de novo, tarará, tarará, tarará. Então não é assim, me preocupa que o Estado pense... Não é assim que funciona, cara. Não é assim, não é desse jeito que funciona, não. Então vamos lá, vamos com calma, né? Ó, Hélio, esqueça que é o Hélio Della Penha, não? Porque a tal da liberdade de expressão é aquela coisa assim, você não pode gritar no cinema fogo, mas você pode ter opinião merda dizendo que eu quero que todos os cinemas peguem fogo. Mais ou menos. Você pode ter opinião merda dizendo que eu quero que todos os cinemas peguem fogo? Eu não tenho certeza disso. Eu não tenho certeza disso. Né? Você vai manifestar essa opinião, tenho certeza que ninguém vai coibir isso. Tenho certeza. Mas aí você diz assim, é razoável? É outro ponto, né? Porque a opinião é diferente da ação. Então, Não, filho, a gente já discutiu sobre isso. Falar é agir. Gente, lê uma pragmática de Austin, tá? Falar é agir, gente. Falar é agir, tá? Falar é agir. Quando o padre diz assim, ó, casados, tá sendo realizada uma ação ali. Ele fala assim, vocês estão casados. Pum. Uma ação está acontecendo naquele momento. Então falar é agir. Sabe? Então, assim, é ato de fala, né? É por isso que chama ato de fala. Então não é só ter uma opinião, não é uma ação. É uma ação. Evidentemente. A não ser que fosse assim, falar, né? Como é que é falar? Isso aqui não é falar, isso aqui é estar em silêncio. Eu tô falando, eu tô agindo, ou eu não tô. Mas isso é tão básico. Isso é tão básico. Se eu estou falando, eu tô agindo, a não ser que eu não tivesse. Aí eu não tô falando. Mas ainda assim eu tô agindo, né? Então, isso é tão básico, mano. Isso é tão básico. Pelo amor de Deus. Quando você começa a até aceitar, porque é bonzinho, é bacana, concordo, a injúria... Debate merda, debate merda, debate merda. Tanta coisa, tamo a tempo demais aqui, debate merda. Gente, esse corte vai sair amanhã, tá ligado? O bagulho vai ser louco. Queria agradecer a todos vocês, a gente vai terminar amanhã, tá? Eu queria agradecer a todos vocês, tá ligadinho? E um cheiro no coração de todos vocês, que o bagulho vai ser louco. Tá certo.